Bem-vindos ao Café, Livros e Microfone, onde mergulhamos nas páginas de mundos imaginários enquanto tomamos uma boa xícara de café. Eu me chamo Raíssa, sou a anfitriã literária de vocês e estou muito feliz por tê-los aqui para mais uma leitura. Peguem sua xícara favorita, acomodem-se e vamos começar. Parte 2. O Magnífico Norte. Durante 14 dias, a única coisa que havia eram ondas escuras, a espuma cinzenta do mar e a bruma salgada e fustigante. E então, como se fosse tirado de uma das histórias que a mãe contava para Evangeline dormir, ela viu as curvas cobertas de neve do grande arco de acesso ao Magnífico Norte. Feito de granito com veios azuis marmorizados e tão alto quanto o torreão do castelo. O arco tinha colunas desgastadas e esculpidas com sereias segurando tridentes, e perfuravam a escultura de homens como se fossem marinheiros espetando peixes. As costas dos homens eram curvadas, e suas mãos se estendiam para segurar a placa, que formava o topo do enorme arco. Bem-vindo ao Magnífico Norte, terra das histórias. É ainda maior do que eu imaginava, comentou Marisol. Seu cabelo castanho claro brilhava e seu rosto delicado tinha uma cor saudável. As semanas no mar haviam feito bem para ela. Nos 2 primeiros dias a bordo do navio, a garota ficara nervosa demais para sair da cabine, mas a cada dia foi se aventurando um pouco mais e neste ficou grudada em Evangeline perto do gradil de segurança. É aqui que precisamos fazer silêncio? Sussurrou Marisol. Evangeline assentiu com um sorriso, feliz porque a irmã postiça estava começando a acreditar em suas histórias do norte, assim como ela. Durante a viagem, não ficara surpresa quando soube que Agnes nunca havia contado histórias para Marisol quando ela era pequena. Sendo assim, Evangeline compartilhou com a irmã algumas histórias que a mãe contara, incluindo seus conselhos para adentrar no norte. Jamais diga uma palavra ao passar pelo arco do acesso. A magia antiga do norte não é capaz de ultrapassar fronteiras, mas sempre tenta. Fica acumulada em volta do arco de acesso e se você falar enquanto passar por ele, a magia vai roubar a sua voz e usar suas palavras para atrair viajantes desavisados, pedindo ajuda para escapar e alcançar outras partes do mundo. O que devia ser um mito bem conhecido. Ou então, todos os passageiros do navio tratavam a questão com a mesma solenidade que Evangeline, porque passaram debaixo do arco em silêncio. Do outro lado da construção, o ar era frio como gelo, e o céu estava repleto de nuvens tão baixas que a jovem conseguia sentir o gosto delas. Queria que a gente pudesse atravessar esse trecho mais rápido, resmungou o marinheiro. Essa parte sempre me dá dor de barriga. As ondas pararam de arrebentar e as nuvens próximas se afastaram, cobrindo o sol e sombreando o navio, que percorria silenciosamente o trecho de mar conhecido como Canal Valor, que servia de cemitério à primeira família real do norte. Os antigos monumentos ao valor eram exatamente como sua mãe havia descrito, erguidas do fundo do mar com aquelas águas azuis acinzentadas nas alturas do joelho. As estátuas eram quase tão altas quanto o arco, e cada centímetro delas fora entalhado para parecer que as pessoas usavam armaduras ou trajes finos, com exceção das cabeças, que estavam todas faltando. E ainda assim, quando o navio passou pelas estátuas, Evangeline ainda pôde ouvir suas vozes. Ou talvez fossem as vozes roubadas daqueles que haviam passado debaixo do arco antes dela. Libertem-nos, sussurravam. Conserte-nos, ajude-nos, podemos. Evangeline não ouviu o restante das súplicas, porque o navio chegara às docas do Valorfel e todo mundo começou a se preparar para o desembarque. Senhorita Raposa? Senhorita Tourmaline? Perguntou uma mulher de cabelo grisalho que usava um vestido azul turquesa sobre uma saia prateada, ajustado com um cinto no qual estavam amarrados diversos rolos de pergaminho. Eu me chamo Frangélica. Acompanharei vocês às suas acomodações e farei de tudo para que a senhorita Raposa chegue a tempo do jantar marcado para esta noite. Frangélica tinha um sorriso simpático e acenou com pressa, fazendo um sinal para que as garotas descessem do navio.
Mas Evangeline não teve vontade de ir mais rápido quando desceu na doca úmida, repleta de peixeiros e outros vendedores, além de barris de madeiras abarrotados de ostras. Ela sempre adorava viver no sul. Ela sempre adorara viver no sul. Adorava o calor do sol e as cores super vivas das roupas de todos. Mas, de repente, as suas cintilantes de valenda pareciam extravagantes demais. No norte, tudo era tocado pela névoa. Eram tons de cinza enevoado, azul escuro e roxo profundo, da cor exata das ameixas recém-colhidas. Todos aqueles homens corpulentos das docas davam a impressão de que seriam capazes de entrar em uma floresta e derrubar uma árvore com um único golpe de machado. Usavam botas de couro cobertas de fivelas pesadas e as mulheres usavam vestidos de lã grossos e longos, ajustados por cintos parecidos com o de Frangélica, nos quais havia de tudo pendurado, de vidros de elixires a arcos e flechas em miniatura com um palmo de tamanho. Só de sentir aquele ar gelado e seco, Evangeline já ficava com a postura mais ereta e respirava um pouco mais fundo e... Olhe, Marisol, dragões minúsculos! Ai, meu! Marisol ficou pálida porque com um estálido forte, um dragão minúsculo, do tamanho de um esquilo, de uma cor escura, parecida com o pimento do reino, soltou um fogo vermelho para cozinhar um espetinho de peixe em uma banca próxima. Nas docas, esses adoráveis monstrinhos pareciam ser tão comuns quanto esquilos. Quase todos os vendedores tinham um. Marisol visivelmente não estava gostando das pequenas criaturas aladas, mas Evangeline observava encantada os minúsculos dragões azuis que se empoleiravam nos ombros das pessoas e os de cor marrom, empoleirados em carrinhos. Os monstros em miniaturas assavam maçãs e carnes, sopravam bibelôs de vidro e aqueciam canecas de cerâmica cheias de chocolate quente. Tudo era tão encantador quanto a mãe havia dito. Evangeline foi obrigada a abaixar o olhar até os paralelepípedos úmidos, para ter certeza de que seus pés continuavam no chão e de que ela não havia alçado o voo, porque tinha a sensação de que partes do seu corpo flutuavam. Ao pisar no norte, não tinha apenas a impressão de que aquele era o começo de alguma coisa. Parecia o começo de tudo. Atrás das docas, haviam pináculos com lojinhas de madeira convidativas que ficavam umas em cima das outras, em vez de lado a lado. Cada andar glorioso tinha vitrines pitorescas, como nos livros de história, e todos eram conectados por passarelas tomadas pela neblina, que se cruzavam acima da cabeça de Evangeline, formando um labirinto de contornos maravilhosos. O norte a fez lembrar de sua mãe, claro, mas com uma pontada de dor, a jovem também se deu conta de que aquele era o lugar pelo qual adoraria se aventurar com o pai. Conseguiu enxergar o lado de dentro de poucas lojas, que eram exatamente o tipo de lugar onde ele teria encontrado todo tipo de esquisitice para sua loja. Comprem seu boato diário, gritava uma menina com uma sacola cheia de jornais enrolados. Perfeito para aqueles que vão aposentar seu dinheiro tentando adivinhar quem o príncipe vai pedir em casamento. Ou para quem quer saber quais são as oponentes. A gente devia comprar um, disse Marisol curiosa, olhando de soslaio para os jornais. Dado que Marisol não gostava de tabloides, Evangeline não esperava que a irmã postiça se interessasse por eles. Mas era exatamente o tipo de espírito aventureiro que ela esperava que o norte traria à tona em sua irmã postiça. Evangeline pôs a mão dentro da bolsinha. A moeda dali era diferente, mas a imperatriz generosamente dera alguns trocados em moedas do norte para elas. Quanto? Só meio marque, disse a menina dos jornais. Espere aí. As sobrancelhas da garota se ergueram de repente ao reparar Evangeline. É você, e tem o mesmo cabelo rosa. A menina pôs um jornal úmido de névoa na mão de Evangeline e deu uma piscadela. É por minha conta. Apostei que o príncipe Apolo vai te escolher. Evangeline não soube o que responder, a não ser insistindo em pagar à menina 2 vezes o que o jornal custava. O Boato Diário. Que comecem as apostas. Por Christoph Neidlinger. Amanhã é a primeira noite do Sarau Sem Fim. A chancelaria agora está aceitando apostas em qualquer categoria, dos pares da dança aos pedidos de casamento, e como prometido, fiz minhas previsões.
Todos sabemos que o príncipe Apolo disse que talvez não escolha nenhuma noiva e que, quando o sarau sem fim começar, poderá jamais acabar. Mas eu não apostaria dinheiro nisso. Creio, com uma boa dose de autoridade, que Apolo está de olho em diversas damas e tenho algumas excelentes teorias a respeito de quem essas jovens podem ser. Minha primeira favorita é Tessali Sucesso. Tenho certeza de que a jovem necessita de pouca apresentação, dado que vem de uma das grandes casas, e eu não me surpreenderia se Tessali fosse a primeira a ser tirada para dançar pelo príncipe Apolo amanhã à noite. Contudo, se nosso príncipe herdeiro tem esperança de cair nas graças daquelas entre nós que não vêm de linhagens proeminentes, pode tirar a recém-famosa Ariel Lala Lágrimas para dançar primeiro. A família de Lala é envolta em mistério, o que, não raro, é uma tentativa de disfarçar o fato de ser comum. Mas sua beleza é quase mística, e todos sabemos que o príncipe Apolo valoriza a beleza. Infelizmente, eu não apostaria em casamento para Lala. Tenho ouvido repetidas vezes de que o príncipe Apolo já pode estar comprometido com a famosa princesa estrangeira Serendip Skysteren, das ilhas de Iceland. A dupla se conhecia desde a infância. Ela costumava enviar cartas semanais ao palácio, revelou uma fonte secreta. Se você vai apostar seu dinheiro tentando adivinhar quem o príncipe pedirá em casamento, a princesa Serendip será a aposta mais garantida. Entretanto, se você gosta de se arriscar como eu, pode querer apostar seu dinheiro em outra estrangeira, Evangeline Raposa, do Império Meridiano. Órfã, amaldiçoada pelos arcanos e agora queridinha da nova Imperatriz Meridiana. As histórias que rondam Evangeline mais se parecem com um dos nossos contos de maldição. É difícil acreditar que poderiam ser completamente verdadeiros. O primo do sul contou que Evangeline tem cabelo cintilante cor-de-rosa e dourado e uma veia aventureira e ousada que combina com as suas madeixas. A jovem já dispensou uma fila de pretendentes do tamanho de uma rua da cidade para que a mão estivesse disponível para caso o príncipe Apolo deseje pedi-la em casamento. E eu posso apostar que ele deseja. Quando olhou por si, Evangeline estava sorrindo para a página e se esquecendo de Luke só mais um pouquinho. Vinha tentando controlar as suas expectativas para que não fossem grandes demais. Mesmo quando conversava com Marisol sobre o sarau sem fim, nunca falava só sobre o príncipe. Falava de dançar, das roupas e do tipo de pessoas que poderia conhecer. Mas Evangeline tinha que confessar que realmente queria acreditar que tinha uma chance de ser alvo do afeto do príncipe Apolo. Sabia que não era a coisa mais prática imaginar um casamento com alguém que nem sequer conhecera, mas tampouco acreditava que era completamente impraticável. Seus pais tiveram um romance de contos de fadas, o que ensinara Evangeline a acreditar em coisas como amor à primeira vista. Toda vez que seus pais contavam a história deles, era um pouco diferente, como se fosse outro dos contos do norte de sua mãe. Sempre começava com um pai à procura das curiosidades no norte, e ele acabou chegando a um poço do qual saía a mais hipnótica das canções. Como achou que o poço era encantado, é claro que tentou falar com ele. O poço respondeu. Ou melhor, a mãe de Evangeline respondeu. Ouvira a voz do rapaz saindo do poço da família e gostou da ideia de convencer aquele desconhecido do sul de que era um elemental das águas. Em algumas versões da história, a brincadeira demorou semanas. Em outras, o pai de Evangeline sabia desde o início que, na verdade, uma moça estava brincando com ele. Mas em todos os recontos, os dois se apaixonavam. Amor à primeira ouvida, disse seu pai. E então sua mãe sempre dava um beijo no rosto dele e dizia: para mim, foi só amor à primeira. E então os pais da garota faziam questão de falar para Evangeline que nem todo amor acontece à primeira. Alguns levam tempo para crescer, como sementes, ou podem ser como bulbos que ficam dormentes até a estação certa se aproximar. Mas Evangeline sempre quis um amor à primeira. Queria um amor como de seus pais, um amor como aqueles dos contos e lendas. E olhar para aquele jornal a convencera, só mais um pouquinho, de que poderia encontrar o seu amor à primeira ali, no sarau sem fim. Tudo isso é muito empolgante, comentou Marisol com um gritinho. Foi um som atrevido, um som absolutamente feliz.
Mas um segundo depois, Evangeline viu uma sombra perturbadora cruzar o rosto delicado da sua irmã postiça. Apesar de o jornal dizer que você é uma aposta arriscada, você precisa ter cuidado com as outras garotas hoje à noite. Devem estar afiando as garras e os dentes, com certeza. Evangeline sabia que essa reação era, sem dúvida, devido à influência venenosa de Agnes, mas sentiu mesmo uma pontada de dor. Bem na hora em que Marisol pronunciou as palavras dentes, as cicatrizes em forma de coração em seu pulso começaram a arder. A garota vinha sentindo com mais frequência desde que resolvera ir para o norte. Normalmente, ignorava as pontadas de dor e a lembrança de Jax que as acompanhavam. Só que, naquele exato momento, não conseguia se livrar da ideia inquietante de que naquela noite não era com as outras garotas que deveriam se preocupar, mas com o arcano de olhos azuis que havia deixado aquelas marcas nela. Oficialmente, o sarau sem fim só teria início no dia seguinte, mas naquela noite haveria o jantar privativo para dar boas-vindas a todos os embaixadores estrangeiros. Ao contrário do baile oficial, em que o príncipe só dançava com 5 garotas, naquela noite ele ficaria a sós com todas, incluindo Evangeline. "Damas!" exclamou Frangélica batendo as mãos. "Nada disso terá importância se a senhorita Raposa não chegar ao jantar na hora." Em seguida, fez sinal para as duas entrarem na carruagem que as esperava. A sensação de queimação no pulso de Evangeline diminuiu, mas não desapareceu completamente. À medida que foram sacolejando por uma pista cinzenta e acidentada, cercada por estalagens e tavernas nomeadas em homenagem a várias lendas e figuras históricas do norte, passaram por um cantinho da leitura da sorte chamado Zum Zum Vespertino e uma forja barulhenta denominada Arsenal Lobrick. O Príncipe Eterno, pelo jeito, era uma taverna famosa, mas a garota ficou mais curiosa ao ver a fila serpenteante de pessoas em direções às sensacionais águas saborizadas do sucesso. Ela não reconheceu o sobrenome das histórias que a mãe contava, mas se perguntou se aquele estabelecimento tinha alguma ligação com a jovem da Casa Sucesso, que, segundo o tabloide local, era uma das possíveis favoritas do príncipe. Eles finalmente pararam quase no fim da rua movimentada, em A Sereia e as Pérolas, estalagem para viajantes aventureiros. Os boatos diziam que o lugar fora construído com vestígios de um navio naufragado. O chão de tábuas da estalagem rangia, e o local tinha um calor estrondoso que aqueceu imediatamente a pele gelada de Evangeline. As paredes eram forradas com papel de parede em tons sépia, cheios de desenhos de marinheiros hipnotizados e sereias jovens e perversas. O quarto de Evangeline e Marisol era decorado com o mesmo tema. As cabeceiras de camas de dossel imitavam baús de tesouros abertos, e as colunas eram formadas pelas maiores pérolas brancas que já viram na vida. De acordo com sua mãe, A Sereia e as Pérolas é a história de uma sereia que enganava marinheiros, convencendo-os a permitir que elas se transformassem em pérolas gigantes. Era um dos mitos em que, para Evangeline, sempre parecera mais um conto de fadas do que uma história verdadeira, mas só por garantia, caso fosse mais verdade do que mentira, ela passou longe de todos aqueles pilares perolados quando foi se arrumar para o jantar. Havia tentado conseguir um convite para Marisol, mas o jantar daquela noite era bastante exclusivo. Todos os participantes deveriam usar trajes representando algo de si mesmo ou do reino onde vinham. O vestido que Evangeline ganhara da imperatriz claramente a representava. No lugar das mangas haviam apenas linhas finas prateadas que envolviam seus braços, abrangiam seu colo e desciam fluidos. No lugar das mangas haviam apenas finas linhas prateadas que envolviam seus braços, abrangiam seu colo e desciam fluidos, como veios de uma peça de mármore, por um corpete branco com a neve e uma saia também branca e justa. Evangeline parecia uma estátua que ganhou vida. Marisol ficou pálida. Suponho que foi bom não ter sido convidada para esse jantar, já que se me dessem um vestido que simbolizasse a minha vida, provavelmente teria uma caveira e ossos cruzados bordados no peito. A jovem disse isso em tom de piada,
mas a sua voz saiu levemente estridente e rouca demais. E, de novo, Evangeline voltou a sentir aquela tão conhecida pontada de culpa. Aqui as coisas são diferentes, declarou. Em seguida, segurou a mão da irmã postiça e apertou. Mais uma vez ficou tentada a confessar a verdade e contar para Marisol que a suposta maldição que sofria era tudo culpa dela. Senhorita Raposa? Gritou Frangélica do outro lado da porta. Está na hora de partir, minha querida. Evangeline fechou a boca e engoliu os seus segredos. Confessar até poderia diminuir sua culpa, mas estragaria tantas outras coisas, e não apenas para ela. Se contasse a verdade para Marisol, sua irmã postiça talvez não se sentisse mais amaldiçoada, mas se sentiria traída. Por ora, Evangeline só tinha que torcer para as coisas realmente serem diferentes ali, e que o norte tivesse magia suficiente a ponto de criar finais felizes para ambas. Capítulo 12. Evangeline não sabia se era por causa da luz da lua ou da magia incomum do norte, mas a neblina havia se tornado uma névoa iridescente que iluminava as ruas, fazendo as pontas das coníferas brilharem em tons de ouro azul e verde absinto, enquanto as carruagens avançavam pelas saliências e redundâncias das ruas emburacadas que reviravam seu estômago. Ou talvez simplesmente estivesse nervosa. Ela tentava se convencer de que não havia motivo para ficar ansiosa. Mas cedo, quando as cicatrizes em seu pulso arderam, ficou com medo de ver Jax naquela noite. Mas, dada a exclusividade do jantar, as chances de o arcano comparecer eram mínimas. Se Jax estivesse mesmo naquela região do norte, Evangeline duvidava de que ele gostaria de comparecer ao jantar. A maioria das damas estaria lá pela oportunidade de conhecer o príncipe Apolo, e se os arcanos eram tão ciumentos quanto as histórias contavam, Evangeline não conseguia imaginar o príncipe de copas gostando disso. Não. Ela tentou se tranquilizar. Jax não estará lá. O único príncipe que vou ver essa noite será o príncipe Apolo. Seu estômago revirou mais uma vez, quando a carruagem finalmente parou. Frangélica não se dignou a descer, mas disse alegremente: Boa sorte, e não arranque nenhuma folha. Eu nem sonharia em arrancar, respondeu Evangeline, porque lhe pareceu a resposta mais correta. Então saiu da carruagem e encarou o frio da noite gelada. Esperava chegar em um castelo coberto de neve ou um daqueles palácios de livros de história, mas só viu uma floresta de árvores altas e raquíticas que pingavam gelo e um arco feito do mesmo granito marmorizado azul que formava o arco do acesso ao magnífico norte. O arco não era nem de longe tão grande quanto o outro, mas havia tochas em ambos os lados, iluminando relevos entalhados que eram igualmente intricados e muito mais convidativos. Evangeline viu símbolos de incontáveis lendas e canções do norte, chaves em forma de estrela e livros rasgados, cavalheiros de armadura, cabeça de um lobo coroada, cavalos alados, pedaços de castelo, flechas de raposas e ramos entrelaçados de lírios. Isso a fez lembrar um pouco mais dos bordados de sua mãe. Ela sempre estava criando nos vestidos imagens curiosas, como raposas e buracos de fechadura. A jovem desejou que sua mãe estivesse ali naquele exato momento, e que o que estava por vir a deixasse orgulhosa, independente do que fosse. Você vai ficar parada aí até congelar ou vai passar pelo arco? Disse uma voz rouca. De início, Evangeline pensou que a voz vinha do arco, e então ela ouviu. O jovem estava parado ao lado do arco, do mesmo modo que uma árvore fica parada em uma floresta, como se estivesse ali desde sempre. Não usava manto nem capa, só uma armadura sinuosa de couro e um ramo de bronze incomum. A parte de cima do elmo parecia como uma coroa bem grossa e decorada com símbolos desconhecidos que circundavam a testa do rapaz. O elmo deixava boa parte de seu cabelo castanho ondulado à mostra, mas cobria quase todo o seu rosto, fazendo uma curva ampla de metal áspero e pontiagudo, que envolvia as laterais da cabeça e cobria o maxilar até chegar à ponta do nariz, deixando à mostra apenas um par de olhos e as bochechas pronunciadas.
Por instinto, ela deu um passo para trás. O soldado deu risada, uma risada surpreendentemente suave. Você não corre risco em minha presença, princesa. Não sou princesa, corrigiu Evangeline, mas talvez se torne. O soldado deu uma piscadela e desapareceu de seu campo de visão, porque a jovem atravessou o arco e ouviu uma voz rouca dizer: Estamos tão felizes de você ter nos encontrado. Mais um passo, e o mundo ao seu redor se transformou. O calor agasalhou a sua pele como o sol da tarde. Evangeline continuou do lado de fora, mas a névoa, a bruma e o frio haviam sumido. Tudo ali era em tons de bronze pólido, vermelho e laranja, as cores das folhas que estavam prestes a cair. Ela estava em outra clareira na floresta. Esta sim havia sido arrumado para uma festa. Havia músicos tocando alaudes e harpas, as árvores enfeitadas com fitas penduradas. No meio de tudo reinava uma árvore fênix real, e a proibição críptica de Frangélica de repente fez sentido. Era a primeira vez que Evangeline via tal árvore, mas sabia a seu respeito pelo que a mãe contara. As árvores fênix levavam mais de 1000 anos para crescer, esticando seus galhos e engrossando o tronco, enquanto as folhas brilhavam e se transformavam em ouro de verdade. A luz das velas brilhavam como um tesouro de dragão, e era uma tentação arrancá-las. Entretanto, de acordo com a mitologia, se uma única folha de ouro fosse arrancada antes de todas ficassem douradas, a árvore inteira arderia em chamas. Em volta da árvore haviam todo tipo de gente que parecia importante. Ao contrário dos homens das docas, que pareciam capazes de derrubar uma árvore com um único golpe de machado, aquelas pessoas pareciam capazes de pôr fim a vidas com poucas palavras bem escolhidas e um traço de caneta. A maioria dos homens vestiam gibões de veludo fino, combinando com as cores quentes da decoração, mas as damas usavam vestidos mais variados. Quase todas tinham trajes à moda do norte, com sobressaias de brocado pesado, cintos cobertos de pedras preciosas e mangas com fendas, efuziantes e longas, passando dos dedos. Felizmente, Evangeline não viu o príncipe de copas em meio aos presentes. Não havia nenhum jovem segurando maçãs, manifestando expressões cruéis, nem vestindo roupas rasgadas. Ela respirou com um pouco menos de dificuldade e se concentrou em encontrar o príncipe Apolo entre os convidados que bebericavam distraídos seus cálices de cristal, como se comparecer a eventos onde príncipes escolhiam suas noivas fosse algo tão corriqueiro quanto um almoço em família. Para sua decepção, nenhum deles usava coroa, o que levou Evangeline a concluir de que o príncipe ainda não havia chegado. A jovem poderia ter perguntado a respeito dele para alguém na festa, mas apesar de todos parecerem à vontade, ninguém incluía desconhecidos em suas conversas. Os grupinhos se fechavam e as bocas se calavam toda vez que Evangeline se aproximava. Isso a fez se sentir envergonhada, o que não era comum, e grata por Marisol não ter sido convidada. A irmã postiça provavelmente pensaria que as pessoas estavam excluindo por causa da sua maldição. Umas poucas pessoas olharam para Evangeline, provavelmente pensando se aquele cabelo ouro rosé queria dizer que ela era a garota da qual os tabloides falavam. Mas, obviamente, não foi o suficiente para conseguir entrar em algum dos grupinhos. Uma única outra garota que parecia ser ignorada de propósito era uma jovem que tinha mais ou menos a idade de Evangeline e usava um vestido estonteante de escamas de dragão da cor de rubis ardentes. Ninguém falava com ela, mas todos eram obrigados a reparar na sua presença. Era provavelmente a mais bonita da festa, e seu vestido era de longe o mais ousado. Não tinha as mangas longas à moda norte, não tinha manga nenhuma, ideal para revelar faixas de sua pele negra perfeita e as chamas de dragão desenhadas nos ombros, que desciam pelos braços, formando vibrantes luvas pintadas. Evangeline pegou 2 taças de cristal e foi em direção à garota, que se balançava de leve, como se dançasse sozinha. "Quer um?" perguntou Evangeline, estendendo um dos 2 cálices.
A garota examinou a taça, depois Evangeline espremendo os olhos. Não se preocupe, não está envenenado. Evangeline bebeu das 2 taças antes de novamente oferecer uma para a garota. Viu só? A menos que um esteja envenenado e o outro tenha um antídoto. É isso que eu faria. A jovem deu um sorrisinho surpreendentemente diabólico, e Evangeline teve a súbita impressão de que esse era o motivo para os convidados a excluírem das conversas. Talvez aquela garota não fosse lá muito inofensiva, ou talvez Evangeline estivesse apenas contaminada pelos conselhos que Marisol dera à tarde, quando disse que as garras e dentes estariam afiados. Eu me chamo Evangeline, aliás. Eu sei, murmurou a garota. Evangeline esperou que ela fosse se apresentar, mas a garota só disse: Reconheci pelo cabelo rosa. Também percebi que você estava procurando o príncipe quando chegou, mas seu olhar não foi amplo o suficiente. A garota finalmente aceitou um dos cálices e, com ele, apontou para o alto da árvore fênix real. Evangeline não sabia como não o vir ali antes. Agora que sabia o que procurar, Apolo e sua pose inesperada eram praticamente impossíveis de passar despercebidos. Ele estava no alto de uma árvore em um camarote de madeira, deitado de lado no corrimão, mal se equilibrando. Era o próprio retrato do príncipe galante, vestido em tons de vinho e madeira, usando uma coroa dourada que lembrava chifres enroscados. De tão longe, a garota não conseguia ver com clareza todos os seus traços, mas esparramado naquele corrimão, a Paula observava a festa com toda a concentração, como se estivesse desesperado, tentando encontrar o amor de sua vida. Quase parecia estar posando para um retrato. Não, ele estava pousando para um retrato. Evangeline notou outro camarote escondido nas árvores do outro lado da clareira. Nele, um pintor parecia estar capturando a pose dramática do príncipe com pinceladas febris. Você tem que ver o Apolo quando está mais calor, murmurou a garota ao lado dela. Ele sempre faz essas poses sem camisa. O príncipe faz isso com frequência? A garota balançou a cabeça vigorosamente e falou. Era emocionante quando o irmão mais novo dele, Tibérius, o provocava lançando flechas ou largando uma ninhada de gatinhos em cima dele. Acho que eu teria gostado de ver isso. Era fantástico. Aliás, pelo jeito Tibérius não está aqui. A outra garota suspirou e explicou. Os príncipes tiveram um desentendimento temporário há alguns meses. Tibérius ficou sumido por várias semanas. Ninguém sabia onde ele estava. E desde que voltou, não tem comparecido à maioria dos eventos. O quê? Um raio gelado atingiu a nuca de Evangeline, fazendo-a esquecer completamente o que iria dizer e pensar em um único nome. Jax. Ela não sabia como sabia o que aquela pontada gelada queria dizer, mas teria apostado a própria vida, tamanha sua certeza de que o príncipe de copas acabara de entrar na festa. Bom, e essa foi a leitura dos capítulos 11 e 12. E eu vou começar falando sobre a Marisol, o relacionamento da Marisol e da Evangeline. Assim como eu tinha falado nos capítulos anteriores, eu fico muito feliz que as duas estejam se dando bem, que elas possam encontrar de alguma maneira reconforto uma na outra como família, de verdade mesmo. Que bom que as duas estão esquecendo o Luke, que pra mim eu já peguei ranço da cara dele. A Marisol não se sabe tanto, mas a Evangeline com certeza tá esquecendo ele. E eu espero que a Marisol possa seguir em frente na vida dela, longe da influência da mãe, longe do Luke, que novamente peguei ranço da cara dele. E será que o Jax é realmente o príncipe Tibérius? Que povo com nome estranho, a propósito. Mas enfim, será que é ele? Do jeito que a Evangeline tem sorte, eu tenho certeza que vai ser ele, porque essa menina, ela não pode ter muitos dias de paz, não. Os dias de paz dela são contados, aí vem dias de caos, pra vir mais alguns dias de paz, aparentemente, né? Mas veremos nos próximos capítulos se o príncipe Tibérius é realmente
é o Jax. Eu acho que essa menina do vestido das escamas do dragão deve ser a doidinha que conhece o príncipe Apolo desde pequeno. Sei lá, ela tá falando dele e do irmão dele com tanta propriedade, com tanto conhecimento. Mas eu espero que ela não seja uma pessoa ruim. Por favor, a Evangeline precisa de mais amigos. E é isso. É isso que eu tenho pra comentar desses 2 últimos capítulos que a gente leu. Vejo vocês na próxima. Um cheiro.